O primeiro termômetro foi inventado por Galileu em 1602. O termômetro era composto de uma parte de vidro arredondada chamada de bulbo e um fino pescoço, também de vidro, que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água e corante. Galileu aquecia o bulbo de vidro, retirando parte do ar que estava dentro para, assim, poder embarcar o tubo dentro da água. Após mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corante, a temperatura do bulbo voltava ao seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. Em 1612, Santoro foi o primeiro a tentar medir a temperatura humana com um termoscópio. A pessoa deveria colocar a lâmpada na boca e o ar quente da respiração fazia com que o ar dentro do tubo se expandisse, empurrando um líquido para fora do tubo. Após um tempo determinado, a lâmpada era removida, o ar esfriava e o líquido subia no tubo, indicando a temperatura. Essa era uma forma simples, mas eficaz de medir a temperatura corporal na época. Em 1654, Ferdinand de Medici criou o primeiro termômetro a depender da expansão e contração de um líquido, sendo nesse caso o álcool, que era independente da pressão atmosférica. Os anos seguintes na invenção da história do termômetro envolveram diversas propostas sobre como estabelecer uma escala padronizada para medir a temperatura. A primeira escala a ser adotada foi criada em 1714 com a invenção do termômetro de vidro, pelo físico holandês Fahrenheit. Ele produziu termômetros de alta qualidade com mercúrio e uma escala inscrita, que leva seu nome e permitia maior reprodutibilidade. Esse termômetro de vidro serviu de base para o desenvolvimento da escala Celsius, que foi proposta pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742. O motivo da escala Celsius ter superado a escala de Fahrenheit em relação à sua adoção como escala padrão mundial foi devido ao seu processo de calibração mais fácil que o anterior, usando simplesmente o ponto de fusão e ebulição da água no nível do mar. Em 1593, Galileu Galilei inventou um termoscópio que, pela primeira vez, permitiu medir variações de temperatura. Era um recipiente cheio de bulbos de massas variadas, cada um com uma marcação de temperatura. À medida que a temperatura mudava, o mesmo acontecia com a flutuabilidade da água, e algumas lâmpadas afundariam e outras flutuariam. A lâmpada mais baixa indica a temperatura. Em 1612, o termoscópio de Santoro foi o primeiro a colocar uma escala numérica no seu termômetro. Foi provavelmente o primeiro termômetro a ser utilizado para fins médicos, uma vez que se destinava a ser colocado na boca de um doente para medir a temperatura. Em 1654, Ferdinando I, o grão-duque da Toscana, inventou o primeiro termômetro em vidro figurado. Utilizou álcool como líquido, porém o seu termômetro continuava sendo impreciso e não utilizava uma escala normalizada. Daniel Gabriel Fahrenheit inventou o termômetro de mercúrio, foi padronizado em 1724 com um ponto de congelação de 32 graus e um ponto de ebulição de 212 graus. Primeiro termômetro moderno com escala padronizada. Anders Celsius inventou a escala Celsius em 1742. A escala normalizada tinha um ponto de congelação de 0 graus e um ponto de ebulição de 100 graus. A escala foi aceita na Conferência Internacional sobre Pesos e Medidas em 1958. William Thomson inventou a escala Kelvin em 1848. Mede temperaturas extremas. Uma das 7 unidades de base do Sistema Internacional de Unidades. É uma temperatura termodinâmica absoluta. Thomas Cranford Albert trouxe o primeiro termômetro clínico prático em 1867. Media a temperatura do paciente em 5 minutos. É o primeiro termômetro portátil, 6 polegadas de comprimento. Jacob Frieden inventou um termômetro de infravermelhos em 1984. Usava uma luz infravermelha para analisar a radiação de calor no ouvido de cada paciente. Além dos tipos específicos, os termômetros também podem ser classificados de acordo com a escala de temperatura utilizada, como Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. A calibração correta é essencial para garantir medições precisas. Um termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura ou variações de temperatura em diferentes contextos, como física, química, meteorologia, medicina e indústria. Ele baseia-se principalmente na propriedade física de materiais de se expandirem ou contraírem com mudanças na temperatura. Existem diversos tipos de termômetros, cada um com princípios de funcionamentos específicos. 1. Termômetro de mercúrio. Utiliza mercúrio contido em um tubo capilar. O mercúrio se expande ou contrai de acordo com a temperatura, movendo-se ao longo do tubo e indicando a temperatura na escala gravada. 2. Termômetro de álcool. Similar ao de mercúrio, mas utiliza álcool colorido em vez de mercúrio. É menos tóxico e seguro para algumas aplicações. 3. Termômetro bimetálico. Consiste em duas lâminas metálicas com diferentes coeficientes de expansão unidos. Quando aquecidos, as lâminas se curvam de maneira previsível, movendo um ponteiro sobre uma escala. 4. Termopares. Feito de dois fios metálicos diferentes que geram uma pequena corrente elétrica quando aquecidos.
líquidos. A temperatura é determinada pela medida dessa corrente. 5. Termorresistências. Utilizam materiais como platina cuja resistência elétrica varia com a temperatura. São precisos e frequentemente usados em aplicações industriais e de precisão. 6. Pirômetros. Medem a temperatura de objetos muito quentes através da radiação infravermelha que eles emitem. A aplicação dos termômetros é vasta, desde o monitoramento do clima e controle de processos industriais até medição de temperatura corporal em cuidados médicos. Com o avanço da tecnologia, termômetros digitais em infravermelho se tornam comuns, oferecendo praticidade e precisão em diferentes cenários de uso. Vamos falar um pouco sobre aplicações no cotidiano do termômetro. Está aqui um uso mais convencional que todo mundo usa para ficar mais fácil de entender. Vamos citar 4 modelos de uso, né? Um seria a medição da temperatura corporal, utilizado ali para saber se você está com febre ou não e etc. para casos mais quando está indo para o médico ou necessita. Um uso que a gente vê bastante também na TV é meteorológico, é utilizado em estações meteorológicas para medir a temperatura do ar e ajudando a prevenir clima, né? Entender padrões climáticos, se você quer saber para uma festa, para saber se vai estar chovendo ou não. Um outro uso aí é a indústria farmacêutica, verificação e controle de temperatura em processo de fabricação e armazenagem de medicamentos para garantir estar armazenado ali na temperatura correta, para não deteriorar o produto, né? Pois cada produto tem a temperatura certa para ser armazenado para garantir assim eficiência e durabilidade. E uma aplicação aí que eu acho muito interessante também, que seria a aplicação em automotiva, né? Na parte do motor ali para você saber a temperatura que está o óleo, a água e tal, para você manter tudo em ordem, né? E monitorar a temperatura e o funcionamento do veículo, né? Então, mais sobre o termômetro seria isso. Esses são alguns aspectos de muitas aplicações, né, do termômetro no dia a dia que tem, evidenciando a importância em diversos aspectos da sociedade moderna. Em nossa escala termométrica, nomeamos-a como Heisenberg e determinamos que o ponto de ebulição é de 110 graus e o ponto de gelo é de 10 graus. Para transformarmos graus Heisenberg em graus Celsius, onde o ponto de ebulição é de 100 graus e o ponto de gelo é de 0, calculamos Pc, que é a temperatura em graus Celsius, menos a temperatura de gelo, sobre a temperatura de ebulição, menos a temperatura de gelo. Vai ser igual a TH, que é a temperatura em Heisenberg, menos a temperatura de gelo, sobre a temperatura de ebulição, menos a temperatura de gelo, que vai ficar Tc sobre 100 igual a TH menos 10 sobre 100. E como os denominadores são iguais, podemos cortar. Então a fórmula vai ficar Tc igual a TH menos 10. Para calcularmos quanto seria 30 graus Heisenberg em graus Celsius, substituímos o TH por 30, que vai ficar Tc igual a 30 menos 10, que vai ficar Tc igual a 20. Então 30 graus Heisenberg equivalem a 20 graus Celsius. Para transformarmos graus Heisenberg para graus Fahrenheit, onde a temperatura de ebulição é de 212 e a temperatura de gelo é de 32, calculamos Tf, que é a temperatura em Fahrenheit, menos a temperatura de gelo, sobre a temperatura de ebulição, menos a temperatura de gelo, que vai ser igual a TH, que é a temperatura Heisenberg, menos a temperatura de gelo sobre a temperatura de ebulição menos a temperatura de gelo, que vai ficar TF menos 32 sobre 180 igual a TH menos 10 sobre 100. Podemos simplificar os denominadores por 20 e a fórmula vai ficar TF menos 32 sobre 9 igual a TH menos 10 sobre 5. Para calcularmos quanto seria 30 graus Heisenberg em graus Fahrenheit, substituímos o TH pelo 30, que vai ficar TF menos 32 sobre 9 igual a 30 menos 10 sobre 5. Calculando 30 menos 10 sobre 5, chegamos a 4. Então vai ficar TF menos 32 sobre 9 igual a 4. O 9 que está dividindo passa multiplicando, então vai ficar TF menos 32 igual a 36. O 32 que está com o sinal negativo passa com o sinal positivo, então vai ficar TF menos 36 mais 32. Então 30 graus Heisenberg equivalem a 68 graus Fahrenheit. Para transformarmos graus Heisenberg em graus Kelvin, onde a temperatura de ebulição é de 373 graus e a temperatura de gelo é de 273, calculamos Pk, que é a temperatura em Kelvin, menos a temperatura de gelo, sobre a temperatura de ebulição, menos a temperatura de gelo. Vai ser igual a TH, menos a temperatura de gelo, sobre a temperatura de ebulição, menos a temperatura de gelo. E vai ficar TK menos 273 sobre 100 igual a TH menos 10 sobre 100. Como os denominadores são iguais, podemos cortar. Então a fórmula vai ficar TK menos 273 igual a TH menos 10. Para calcularmos quanto ficaria 30 graus Heisenberg em graus Kelvin, substituímos o TH pelo 30. Vai ficar TK menos 273 igual a 30 menos 10. E vai ficar TK menos 273 igual a 20. O 273 que está com o sinal negativo passa com o sinal positivo. Vai ficar TK igual a 20 mais 273. Então 30 graus Heisenberg equivalem a 293 graus Kelvin.